muito bom dia. Estamos novamente aqui no programa Manhã Viva. Esse programa que sempre vem trazer assuntos pertinentes para a nossa vida, a nossa espiritualidade. E de vez em quando nos aprofundamos na vida de algum venerável, beato, santo da nossa igreja, alguém que tem alguma ligação com Portugal, como hoje é o caso da venerável Maria de São Francisco Wilson. Uma história apaixonante, marcada pelo dinamismo de uma jovem que perde os seus pais muito cedo. Teve uma formação religiosa inicialmente no anglicanismo. Nós veremos como se deu a conversão dela à Igreja Católica. E, num determinado momento da sua vida, ela começa a se questionar sobre a sua fé. Então, tiveram vários momentos aí interessantes que não serei eu a explicar, mas sim as nossas convidadas que estão aqui conosco, que são da congregação fundada pela venerável Maria de São Francisco Wilson, as irmãs Irene Moreira e a Juliana Freitas, irmãs franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias. Muito obrigada, irmã, pela presença. Sejam bem-vindas. Obrigada. Mas antes, como de costume no nosso programa, a gente começa com a oração, né? Estamos no início de um novo dia e assim pedimos às senhoras que conduzam esse nosso momento de oração. Obrigada. Então vamos começar este momento de oração invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, neste nosso momento de oração, queremos voltar o nosso olhar para Maria. Estamos aqui no altar do mundo, em Fátima. E neste ano nós celebramos 150 anos da conversão da irmã Wilson, a nossa fundadora, à Igreja Católica. Ela era anglicana e converteu-se ao catolicismo a 30 de abril de 1873. Então, 150 anos deste acontecimento. E ela conseguiu esta graça da conversão graças à intercessão de Nossa Senhora das Vitórias. Assim queremos centrar este momento de oração em Maria. Ela que disse sim a Deus, que ajudou tanto a irmã Wilson, que nos ajude também, que interceda por nós e que seja o nosso modelo de seguimento de Jesus Cristo. Então a irmã Juliana vai rezar para nós a oração que a irmã Wilson rezou na sua noite da conversão, quando ela dirigiu o seu olhar a Maria e alcançou tamanha graça. Depois vamos ler um pequenino trecho do Evangelho, que é Lucas 1, de 26 a 38, sim, onde fala do sim de Maria. Ó Virgem Maria, Mãe de Deus e minha mãe, vós que vencestes todas as dificuldades e tanto sofrestes por amor do vosso divino Filho, Jesus Cristo, alcançai-me a graça de eu ser esclarecida, se é verdade que Jesus Cristo vivo está no Santíssimo Sacramento, para que eu possa pertencer à Igreja Católica. Não vos deixo esta noite sem que me esclareçais. Eis que venho fazer com prazer a tua vontade, Senhor. Eis que venho dizer pra valer, é todo teu meu amor. Escutemos o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho,
e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Eis que venho fazer com prazer a tua vontade, Senhor. Eis que venho dizer pra valer, é todo teu meu amor. Amém. Muito obrigada, irmãs. E assim, disponíveis para fazermos a vontade de Deus, com prazer queremos fazer a vontade de Deus, é que vamos iniciar aqui a nossa conversa. Se cada uma poderia partilhar brevemente, antes de conhecermos a história da vossa fundadora, mas saber quem está hoje aqui na nossa presença, cada uma poderia se apresentar e dizer brevemente como teve início a sua vocação. A minha vocação surgiu já há muito tempo dentro de mim, só que eu não entendia o que era. Mas quando encontrei as Irmãs Vitorianas em 2003, na cidade onde eu vivia. Qual a sua cidade? Que aí pelo sotaque não... Baucau. Como? Em Baucau. Balcão? Diocese de Baucau, em Timor-Leste. Timor-Leste, é o país que eu gostaria de saber. Que dá para perceber que o sotaque não é de cá. Sim, em Baucau. E quando eu vi, eram 3 irmãs, quando eu vi as irmãs, eu gostava de ser como elas, porque o estilo de vida delas eram simples, mas muito alegres. A alegria das irmãs contagiou-me. Eu queria saber, mas como se pode viver assim, desta maneira? E assim fui perguntando às irmãs, mas também estava dentro de mim. Eu queria falar de Deus por muita gente. Eu queria dizer para muita gente que Deus é amor, Deus é Pai, não temos medo, Deus é misericórdia. Quando eu encontrar as irmãs, eu gostava de ser como elas. E comecei assim o processo da minha vocação. As irmãs foram me ajudando a caminhar seguindo esta vida. Depois de eu decidir ser religiosa, seguindo Jesus Cristo, ao exemplo da irmã Wilson, eu encontrei alguém. Afinal, não eram as irmãs, apenas as irmãs que me fizeram me despertar em mim o desejo de ser vida religiosa, mas encontrei alguém, um rosto, que é concretamente Jesus Cristo. Sentia que Ele me ama e me chama. Por isso, sinto-me feliz, dizendo sim ao Senhor. E a irmã Irene? Então, é assim. Eu nasci de uma família bem católica, lá no Brasil, em Minas Gerais, Arquidiocese de Mariana. E depois a minha mãe, todos os dias à noite, rezávamos o terço com Maria. E um pai e a mãe ajoelhados e os filhos todos também, não é? E a minha mãe sempre falava para nós sobre as vocações específicas. E ela explicava, para a menina pode casar ou pode ser irmã. Olha que bonito. Para o menino pode casar ou pode ser padre. E eu perguntei para ela, o que é ser irmã? E ela disse, para mim, minha filha, é ser toda de Deus.
Então, a minha mãe assim foi a promotora vocacional, não é? Ai, que lindo. Então, eu disse para ela, é isso que eu quero. Eu era criança, eu tinha uns 8 anos. Eu cresci com esta convicção, gostava muito de rezar e de ir à Santa Missa, de comungar desde pequena. E assim foi. Aqui estou pela graça de Deus. Entrei com 19 anos e o que me fez ser vitoriana é isto mesmo que a irmã Juliana partilhava, não é? A alegria das irmãs, a simplicidade, o estar ao lado dos mais pobres. Lá na minha cidade, em Abricampo, Minas Gerais, as irmãs trabalhavam num lar de idosos. E aí me chamava a atenção ver as irmãs a trabalhar com aqueles idosos que as pessoas tinham deixado à margem da sociedade. E na altura eu andava a namorar 3 congregações, não é? E esta aqui foi a principal, porque as irmãs, no entanto, foram me conhecendo, sabiam do meu desejo de ser irmã. Uma delas me abraçava e dizia, a nossa Irene, a nossa Irene. Eu digo, então, quer dizer que já sou daquela congregação, não é? E assim Sim, foi. muito Deus me bonito. guiou para aqui. Mas na altura eu nem sabia o que era espiritualidade, nem sabia o que era carisma. Eu só queria ser toda de Deus, deixar Deus me consagrar. E assim foi. Sim. Vocação é se deixar guiar por Deus, não é? Ele põe à nossa frente e a gente aceita, a gente se rende ao amor de Deus. Então, esse mesmo carisma que despertou no coração de vocês, primeiro o Senhor suscitou no coração, como eu já vi, que chama irmã Wilson. Então, quem foi a irmã Wilson, a sua história, onde ela nasceu? Já comentamos que ela inicialmente com a sua família, penso eu, participava da igreja anglicana. Como foi a história dela? Então, a nossa fundadora, irmã Wilson, ela nasceu a 3 de outubro de 1840, nasceu na Índia, mas era filha de capitão inglês, não é? Ela, assim, a família anglicana de origem. Depois, a irmã Wilson perdeu a mãe quando ela tinha 8 meses. A mãe morreu de desinteria, não é? Naquele tempo, as doenças matavam mais rápido, não tinha as condições que temos hoje. Depois o pai morreu, a irmã Wilson tinha apenas 8 anos de idade. Aí deram a irmã Wilson para a tia Ellen cuidar dela, não é? Dela e do irmão, do Charles. E assim foi, ela cresceu com a igreja anglicana que foi muito forte para a vida da boa mãe. Sim. Porque antes do pai morrer, ele pediu à tia Ellen, educa meus filhos para a eternidade, não é? Então, uma religião muito centrada na palavra de Deus, muito centrada também na salvação que o sangue de Jesus nos trouxe. Então, a boa mãe teve uma educação e uma religião de um modo bem exigente, muito forte, que deu uma solidez muito grande para a vida da boa mãe. Então, a senhora foi criada na Inglaterra. Depois, com o passar do tempo, se fez enfermeira. Vamos falar mais sobre isso nessa entrevista, não é? Depois chegou na Ilha da Madeira, como enfermeira, acompanhando uma pessoa doente, e ali ficou, começou a fazer o bem e fundou a nossa congregação. Sim, mas ainda foi na Inglaterra onde começaram as suas questões sobre a fé e daí dela se questionar. Como foi esse processo? A irmã Wilson, quando chegou aos 33 anos, ela questionava sobre a fé que ela professava, não é? A fé cristã na igreja anglicana. Porque na cultura dos anglicanos, ao celebrar a liturgia deles, são diferentes. Uma igreja celebra a sua liturgia de forma diferente que outra igreja, que é diferente que a nossa igreja anglicana, catolicismo, não é? Igreja católica. E então a irmã Wilson questionava-se, mas afinal onde está a verdade? A verdade em plenitude onde está? A tia era muito fundamentalista na sua profissão de fé e ela começou a andar
entre aspas, escondida às igrejas católicas para observar como é a liturgia da Igreja Católica. E assim ela começou a fazer esta experiência de participar à liturgia eucarística nas igrejas católicas, mas são igrejas diferentes. Quando ela viu, as liturgias eram celebradas de forma igual. Não é como a igreja da igreja anglicana. E então o irmão Wilson diz assim, mas onde está a verdade? Só que ela teve esta dificuldade em acreditar que Jesus Cristo estava presente realmente na hóstia consagrada, como nós católicos professamos, não é? A nossa a profissão de fé, que é Jesus presente na hóstia consagrada. Mas para ela é impossível. Para os protestantes, Jesus não é presente realmente, mas apenas simbologia, não é? Na Eucaristia. E então isto é que dificultou a irmã Wilson de entrar na Igreja Católica. Mas depois ela não parou por aí, continua a busca, continua a procura da verdade. Sim. Assim, um dia ela chegou até França, onde ela estudou, fez-se enfermeira na França. E aí é que ela converteu à Igreja Católica. Mas aí ela viveu esse processo assim de forma solitária, nessa descoberta, ou ela teve ajuda de pessoas da própria Igreja Católica para que, né, ela começasse o seu caminho de conversão? É isso. Como a irmã Juliana está a dizer, o que chamou a atenção na irmã Wilson em relação à Igreja Católica foi a unidade do culto, não é? Toda igreja que ela entrava e via a rezar a Santa Missa, aquele mesmo rito da Santa Missa. Então, ela foi pedir ajuda de acompanhamento espiritual ao padre Chierrici, redentorista. Isso já na França? Já na França. Ele estava na França nessa altura, porque a irmã Wilson, sempre a tia para cuidar da educação de Mary, viajou muito com ela, ora num país, ora no outro, tudo para dar uma boa educação para Mary, não é? E nessa altura da sua vida, aos 33 anos, ela se encontra na França. E aí, nessa altura na França, estava muito em alta a devoção à Nossa Senhora das Vitórias, que naquele tempo era uma guerra, na verdade, entre católicos e protestantes, não é? Então, o rei rezava a Nossa Senhora para que desse para ele a vitória nas guerras entre católicos e protestantes. Mas para nós, hoje, o sentido de Nossa Senhora das Vitórias é outro, né? E para a irmã Wilson também foi outro. Porque a vitória que ela queria alcançar era a vitória da fé. Era a vitória de encontrar Cristo verdadeiramente na sua vida. Sim. E só nós não falamos sobre o ano de seu nascimento e o nome dela antes da profissão religiosa. Qual que era? Isso. Então, o nome dela é Mary Jane Wilson. É em inglês, não é? Sim. É isso. Mary Jane Wilson. Aí ela só recebe o novo nome, Maria de São Francisco Wilson, quando ela faz a primeira profissão. Já estando na Madeira, a 15 de julho de 1891. Certo. Que a irmã Wilson vai fazer a sua primeira profissão religiosa. 1891. Ah, então, certo. Mas aí, antes de chegarmos lá na congregação, porque é também interessante ver como se deu esse processo do anglicanismo para o catolicismo. Ela teve um batismo condicional na Igreja Católica e também como é que se deu a sua primeira comunhão? Conte para nós. Então, é assim, a irmã Wilson nasce a 3 de outubro e foi batizada na religião anglicana 18 de outubro de 1840. Logo bebezinha também, não é? Então, sendo assim, se fosse hoje, nem precisava de batizar de novo na Igreja Católica, não é? Assim. Só que naquele tempo, ela tinha ainda que receber o batismo sob condição, porque já tinha sido batizada. Sim. Então, a verdade era essa, né? Se aquele batismo não foi válido, agora ela recebe o batismo na Igreja Católica. Sim. Por isso é que ela, depois que ela se converteu, naquela noite santa da sua conversão, a 30 de abril
de 1873, portanto, estamos no ano jubilar, 150 anos da conversão da venerável irmã Wilson. Depois que ela teve essa noite de graça, graças à Mãe das Vitórias, no dia 11 de maio do mesmo ano, portanto, estamos também a celebrar o jubileu do batismo da Boa Mãe. Ela recebe o batismo na Igreja Católica e a primeira comunhão. Que bonito. Então, foi no mesmo dia, o batismo e a primeira comunhão, 11 de sim. maio de 1873, sim. Ótimo. Aí o batismo foi sob condição por isso, Sim. porque ela já tinha sido batizada no anglicanismo. E que atualmente, como a senhora falou, não precisaria, mas a Igreja Católica reconhece atualmente apenas os batizados de determinadas igrejas, né, protestantes, Exato. que é bom o pessoal lá em casa saber que não é de qualquer igreja, mas aquelas, as igrejas, sobretudo, da matriz da reforma protestante e tudo mais. Sim, né? aí é preciso saber quais igrejas quais são, igrejas, mas o anglicanismo é uma delas. Isso. Porque é preciso que o batismo, que a igreja reconheça que o batismo foi o Cristo que fundou o batismo, que o batismo seja feito com água e em nome da Trindade, não é? Sim, então, sim. assim, então se fosse hoje não precisava, mas naquele tempo da Boa Mãe ainda precisava de receber o batismo. E essa conversão dela deu-se na França. Na França. Na França. Na França. E a senhora já estavam falando que ela, então, foi para a Ilha da Madeira, mas como deu? Isso já foi o processo de fundar a congregação? Como é? Sim, mas antes de chegarmos até Madeira, esse processo de conversão também estou pulando etapa. Também tem a sua história da conversão. Isso aconteceu. Esta oração que nós rezamos no início da nossa conversa foi no dia 29 de abril, durante a noite, porque ela pediu batismo ao senhor padre Chierici, não? Só que o senhor padre diz assim: filha, se tu não acreditaste, não acreditar em Jesus e Eucaristia, não pode ser batizado. E ela foi rezando, mas continua a dizer ao senhor padre: eu não posso acreditar. Como é que Jesus, assim tão grande, fica numa hóstia tão pequenina? E o senhor padre diz assim: olha, toma a Nossa Senhora das Vitórias e reza. Só voltares para cá quando tiveres fé em Jesus e Eucaristia. Assim aconteceu aquela noite do dia 29 de abril. Ela rezou esta oração dizendo: não vos deixo esta noite sem que me esclarecesse. Que lindo. E assim ela sentiu espiritualmente o quarto iluminada. Isto é, ela recebeu o dom da fé, a graça da fé. E assim ela foi correndo com alegria, dizendo ao padre Chierici: eu posso ser batizada na Igreja Católica. Eu acredito que Jesus está presente. Olha, abriu os olhos naquela noite. Muito, muito interessante mesmo, muito bonito. Mas antes da gente falar da vossa congregação, porque acho que vai ter que ficar para o segundo bloco, né? A gente agora, nesse primeiro momento, sabermos da sua história, até a sua conversão. Então, a gente vai para o intervalo, mas antes de chamarmos o intervalo, quero convidar as irmãs, também quem está lá em casa, a assistir também uma peça que tem a ver com vocação, né? Nós temos as diversas vocações, os diversos carismas inspirados pelo Espírito Santo no seio da igreja, como a vida religiosa, os sacerdotes, mas hoje também há a realidade das novas comunidades, como a Canção Nova, que é uma delas. Então, nós assistiremos a essa peça para sabermos também um pouco sobre o carisma, a vocação Canção Nova. Toda vocação vem de Deus, é um dom divino. Somos jovens, somos um povo que aguarda ansiosamente a segunda vinda de Cristo. A nossa missão é evangelizar, comunicar a vida nova que Jesus veio nos dar. Somos carismáticos e nossa espiritualidade é o nosso relacionamento com Deus. Desempenhamos os vários trabalhos por causa da missão, mas o nosso primeiro chamado é viver em comunidade, vivendo a sadia convivência entre homens e mulheres. Temos os diversos estados de vida, casados, solteiros, celibatários e padres. Fomos chamados. E você, será que não é chamado a escrever essa história? Então,
Então, e assim vimos sobre o Carisma Canção Nova e também fico aí o convite para cada um também discernir a sua vocação. Vamos para o intervalo, não saia daí, já já nós voltamos. Voltamos para o segundo bloco do programa Manhã Viva. E hoje as nossas convidadas, as irmãs Irene Moreira e Juliana Freitas, irmãs vitorianas, estão falando sobre a sua boa mãe, como elas chamam, que é a venerável Maria de São Francisco Wilson. Então, se você por acaso perdeu a primeira parte do programa, acompanhe agora, assista agora a um vídeo também que vai falar sobre a vida dela, da irmã Wilson. A congregação nasce com a pessoa de Mary Jane Wilson. Mary Jane Wilson nasceu na Índia, era filha de pais ingleses. Após a morte dos pais, mudou-se para a Inglaterra, ficando aos cuidados de uma tia. Ao longo da sua juventude, passou por diversas dificuldades. Converteu-se ao catolicismo, tendo sido batizada em França, ao 11 de maio de 1873. Como jovem, cheia de vida e de vontade de trabalhar, formou-se em diversas áreas. Como enfermeira, vem da Inglaterra, abraçou a Madeira e, a partir daí, sonhou com o mundo. Quando Mary Jane Wilson chegou à Madeira, ficou encantada pela beleza natural da ilha. Contudo, encontrou uma grande pobreza na sociedade a todos os níveis. Perante a situação da ilha, ela não ficou de braços cruzados, mas sim lançou as mãos e começou a fazer o bem à sua volta. Dedicou-se à catequese das crianças, aos doentes e à educação, e instituiu diversas obras a favor dos pobres. Tinha um coração grande que acolhia todas as pessoas que a procuravam. Atendeu a tantas necessidades e praticou a mais heroica caridade. O seu meigo coração irradiava o amor a Deus e ao próximo. Pela graça de Deus, Mary Jane Wilson fundou a Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias a 15 de janeiro de 1884, no Funchal, Madeira, Portugal, com a colaboração da jovem Amélia Amaro de Sá. A irmã Wilson estava disponível para todos. Ensinava as crianças a ler, a escrever e a catequese. Somente fazia tudo o bem que lhe era possível. Ouvia todas as pessoas, dava-lhes conselhos, curava-lhes as feridas e consolava todos os corações angustiados e entristecidos. Os corações de Jesus e Maria foram os pilares de sua vida. A fé, a esperança e a caridade foram a bússola do seu bem-fazer. Dedicou-se de alma e coração aos outros, que todos a chamavam a Boa Mãe. A irmã Wilson escolheu o nome de Nossa Senhora das Vitórias como padroeira da congregação por ter sido diante da pequena imagem de Senhora das Vitórias que se converteu do dia 29 para o dia 30 de abril de 1873. Pela força do Espírito Santo, a nossa congregação foi se desenvolvendo e espalhando ao longo do tempo, pela ilha e pelo mundo, levando aos outros o carisma deixado pela irmã Wilson. Atualmente, continuamos as pegadas da irmã Wilson pelos diversos lugares onde nos encontramos, certas de que nunca estamos sós. Confiamos plenamente na mão de Deus que nos guia, na proteção de Nossa Senhora das Vitórias e na bênção da irmã Wilson, que não está parada no céu.
Então, assistimos aí a um vídeo feito pela congregação Sim. das irmãs, um resumo sobre a vida de irmã Wilson, a fundadora delas. E estamos nesse caminho assim, de conhecer a sua história, uma bela história de conversão, do anglicanismo para a Igreja Católica, de professar a fé na Eucaristia. Mas as irmãs têm também mais algumas curiosidades a nos contar, porque ela foi criada, como nós ouvimos, pela sua tia, perdeu os pais muito cedo, e foi criada pela tia. Então, como foi essa influência na vida dela? Em algum momento ela precisou se desvencilhar da tia? Então, aí esse processo de conversão da irmã Wilson foi muito difícil para a vida dela, não é? Porque a tia era anglicana convicta, muito determinada. Então, agora, como que ela ia aceitar que Mary mudasse assim de religião? Então, não foi fácil. Houve mesmo uma ruptura assim entre a tia e Mary Wilson. Então, aproveitando essa deixa aí dessa ruptura, Mary Wilson foi se distanciando também da tia e buscando a sua liberdade e a realizar o projeto que Deus tinha para ela, né? Irmã Wilson foi ganhando a sua autonomia. Não a autonomia, assim, de ser dona do seu nariz ou de não precisar de ninguém, mas a autonomia de buscar o que Deus queria para ela, de ser ela mesma. Sim. De viver aquele sonho que ela trazia dentro dela, não é? Então, assim, ela foi estudar, fez-se enfermeira. Quando ela se faz enfermeira, ela foi acompanhando uma senhora doente para a Ilha da Madeira. Por isso é que ela chegou na Ilha da Madeira, porque a Ilha da Madeira aqui em Portugal, sobretudo naquela época, era um clima muito bom para quem sofresse de doenças respiratórias. E aí a irmã Wilson chega na Ilha da Madeira acompanhando esta senhora, e agora a irmã Wilson tem essa questão na vida dela, de ela buscar por si mesma. A autonomia que eu quero me referir é esta, não é? Isso. Irmã Wilson vai agora à busca da religião, à busca de Deus, não porque é obrigada a ir ou porque é mandada pela tia ou por outra pessoa. Ela vai livremente. Ela agora encontrou a religião que ela quer ser, vai por si mesma. Então, esse passo na vida da irmã Wilson é muito bonito, assim, para viver essa liberdade cristã e de realizar-se como pessoa e na sua vida religiosa também, não é? Então, da Índia, onde nasceu, para a Inglaterra, para a França e Ilha da Madeira. Então, como foi se dando também esse caminho? Foi na Ilha da Madeira mesmo, até ela querer se consagrar? Como é que foi? Sim, ela chegou na Ilha da Madeira em 1881. Depois de a senhora que ela acompanhou, depois de ser curada, a senhora voltou para a Inglaterra. Irmã Wilson foi pedido do senhor bispo, Dom Manuel Agostinho Barreto, ficou lá. Ao ver, ela tem duas situações que lhe chamava-lhe a atenção. Primeira era a beleza natural da Madeira. Madeira era belíssima, tem muitas rosas de várias qualidades, assim como trepadeiras de várias cores, qualidades e perfumadas, não? E ela se sentiu encantada, enfim, para ela era um mundo perfeito de beleza. Mas por outro lado, ela sentiu-se triste com a realidade social daquela altura. A população, a maioria, aliada dos bens da saúde, da formação, da fé, da educação. A irmã Wilson era toda voltada para Deus e para os irmãos. E era muito cedo, se apercebe, das crianças sem catequese, sem educação, os idosos abandonados, as famílias sem proteção, sem hospital. E a igreja estava numa situação decadente, sem zelo pastoral, sem formação cristã. Para a irmã Wilson era uma situação triste. Certo. Então foi também na Madeira que ela descobriu a sua vocação religiosa, ela já logo sentiu no coração de fundar uma congregação, ou antes ela se consagrou a Deus em uma outra congregação? Como se deu o processo da sua vocação em específico?
Então, aí a irmã Wilson começa a ver a realidade à sua volta, como a irmã Juliana disse, e começou a escutar Deus, não é? O que Deus quer de mim? E escutando Deus através da realidade dos acontecimentos da igreja. O bispo pediu a irmã Wilson para ficar ali, porque ela, quando chegou ali com essa senhora doente, ela começou a ver a realidade e arregaçou as mangas, porque a irmã Wilson era uma pessoa ativa, Sim. culta, não é? Durante o tempo todo, ela sempre buscou conhecimento, conforme vimos anteriormente. Então, ela começou a fazer o bem. Aquelas crianças analfabetas, ela começou a ensinar. Então, o bispo viu, epa, esta senhora está a fazer tanto bem aqui. Então, diz a ela para ficar ali, na Ilha da Madeira, para continuar a fazer o bem. Depois, ela viu que sozinha não podia. Daí que começou, então, a ver mais alguém que pudesse lhe ajudar, não é? Uhum. Então, a certa altura, ela vai no hospício Dona Amélia, um hospício que tinha lá na Madeira, na altura das Irmãs Vicentinas. E ali ela vai buscar uma menina inteligente, de boas maneiras, para poder ajudá-la, inclusive para aprender o português. Irmã Wilson, naquela época, era culta e já sabia falar o inglês, não é? Outras línguas, francês, e agora aprendeu o português. Então, ela ia ensinar a Elizabeth tanta coisa, esta menina de 18 anos que ela foi buscar lá no orfanato, e em contrapartida, esta menina ia ensinar o português para a irmã Wilson. Sim. Porque uma das dificuldades dela na Madeira era já aprender a língua do povo. Então, foi nesse contexto que ela fundou a congregação, certo? Exatamente. E como se deu também a escolha desse nome de Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias? Então, justamente, uma vez que Nossa Senhora das Vitórias intercedeu pela boa mãe, para ela acreditar que Jesus Cristo está presente na Eucaristia, agora ela vai colocar a congregação sob o patrocínio da Mãe das Vitórias, para Nossa Senhora também ajudar as suas filhas a vencer toda dificuldade, o mal e o pecado. E esse nome também está associado à grande vitória de Maria, que é a ressurreição de Cristo, não é? Sim. A vitória maior é a ressurreição de Cristo. E tudo que acontece na vida de Cristo, Maria está juntinha com ele, não é? Então, é por isso, e franciscanas, porque durante o período de conversão da Boa Mãe, ela também faz várias viagens para buscar a verdade, para ter conhecimento sobre Jesus, e uma das viagens que ela fez foi em Assis. Quando chega em Assis, fica encantada do jeito que Francisco seguiu Jesus Cristo, pobre, crucificado por amor da humanidade, não é? Por isso, ela escolheu este nome e fundou a congregação a 15 de janeiro de 1884, conforme vimos aí no vídeo, não é? Muito, muito bem. E as senhoras agora estão aqui para continuar esse legado e nós vemos como cada carisma é suscitado pelo Espírito Santo em determinado momento para atender uma determinada realidade também. Então, foi a partir ali daquela realidade que o Espírito Santo inspirou esse carisma e que as senhoras também poderiam nos contar, assim, qual a missão, como pode ser caracterizado o carisma, a espiritualidade da congregação. Sim, a irmã Wilson, a vida religiosa surgiu na vida da irmã Wilson como uma forma de imprimir continuidade às suas obras, não? E então, assim que o Espírito de Deus a conduzia, como a irmã Wilson anotava e a irmã Irene disse, recebeu este carisma de fazer todo o bem que nos é possível. Para nós, o carisma herdado da irmã Wilson é isso: anunciar o Evangelho de Cristo, unir o anúncio do Evangelho de Cristo ao serviço da caridade, com vista de promoção humana, espiritual dos homens, sobretudo dos pobres, sejam eles de pão, do amor, da saúde, da cultura. É isso. Nós não temos um carisma específico, mas a nossa missão, o nosso carisma é abrangente. Nós estamos dispostas a dar uma resposta onde há mais urgência. Certo. Então, a congregação começou na Madeira e depois foi para quais mais lugares?
Isso, aí estamos hoje em vários países, não é? Depois da Madeira, um lugar de expansão primeiro foi Moçambique, porque a fundadora já sonhava com isso, não é? Ai, que bonito. Ela fez tanto bem na Ilha da Madeira que era chamada pelo povo ali mesmo de Boa Mãe. Ah, então o Boa Mãe já vem da Madeira. Da Madeira, Ah, porque era certo. boa mãe dos órfãos, dos analfabetos, dos idosos, daqueles que queriam abraçar a sua fé, queriam conhecer mais Jesus Cristo. Irmão, isso estava sempre pronta para ensinar, tanto para as irmãs como para as pessoas, o nome de Jesus Cristo. E ela dizia, quando formos mais numerosas, iremos para terras de África para ali dilatar o reino de Deus. E a nossa congregação, no primeiro momento, foi de direito diocesano, não é? Certo. Só depois é que passou a direito pontifício. E quando era de direito diocesano, o bispo ainda queria que as irmãs ficassem só na ilha a trabalhar ali. Mas com o tempo, a igreja também foi se abrindo e o bispo também abriu o coração para deixar as irmãs voar mares além. Assim. E assim chegamos em Moçambique, então, em 1938. Né? E depois disso, fomos para outros países, como Timor, Índia, Filipinas, Congo. na África, isso. Congo, Angola, Tanzânia, Bastante países africanos. Índia. E no Brasil. E no Brasil, Brasil. na América Latina, só no Brasil até hoje. Quem sabe um dia vamos para outros países também, não é? E aqui Portugal continental. Estamos também Aqui em Portugal, na Itália, na Inglaterra. Certo, Isso. ótimo, muito bom. E aí, eu sei que tem a casa aqui em Fátima mesmo, não Aí é? em Fátima, sim. E em alguma outra cidade de Portugal? Sim, aí estamos em Porto Alegre, em Cerejais, em Coimbra. em Trancoso, Certo. nos Açores. Muito Isso. bom. E a irmã Wilson, a boa mãe, agora eu já aprendi também como é que é chamada internamente. Sim. Ela começou toda a sua missão na igreja enquanto leiga. E também fazem parte da vossa missão, da vossa congregação, a Associação Amigos da Irmã Wilson. Então, seria nesse sentido também de agregar os leigos na missão? Isto mesmo. Porque a igreja pede isso das congregações religiosas, não é? Que a gente partilhe o nosso carisma e a nossa espiritualidade com os leigos. Então, os leigos podem e devem viver o carisma e a espiritualidade das irmãs franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias no seu estado civil, sendo casados ou sendo solteiros. Como? Participando da nossa missão. Mesmo nos lugares onde não tem irmãs, os leigos, conhecendo a irmã Wilson, vão seguir Jesus como ela seguiu, anunciando o Evangelho e lutando em defesa da vida, sobretudo onde a vida é ameaçada. Então, eles podem trabalhar com os imigrantes, com os orfanatos, nas obras sociais junto conosco, onde nós estamos, e até onde nós não estamos, tem amigos da irmã Wilson a seguir Jesus como ela seguiu, não é? Sim. Porque o principal para nós, o mestre é Jesus Cristo. E nós vamos todos sendo discípulos missionários, aprendendo a seguir o Senhor e a fazer o bem com o dom da nossa vida. Sim. Como nós dizemos também internamente na Canção Nova, um povo sem memória não se perpetua. Então, a gente sempre precisa fazer memória desses acontecimentos para atualizar no nosso coração. E da mesma forma, há algum lugar, algum espaço museológico, quem quiser saber mais sobre a congregação, como se pode saber sobre a vida da fundadora e da congregação? Sim, nós temos um espaço museológico da irmã Wilson. Neste momento está na Madeira. Sim. Temos lá a imagem da Nossa Senhora das Vitórias. Esta imagem é muito estimada por nós, porque é original, aquele que a irmã Wilson tinha na sua mão. Este que está lá e também o vestido do batismo da irmã Wilson na igreja anglicana, a rede que foi servida de transporte nessa altura, e depois temos muitos livros da irmã Wilson usados por ela, e temos vários objetos da farmácia, temos ainda a Bíblia usada por ela, e temos uma pintura, né? Uma pintura
dos corações de Jesus e Maria, feita própria pela irmã Wilson, e várias pinturas dela. Isso, e também as malas grandes As da malas. viagem da Boa Mãe. Sim, ainda tem. E um cestinho, não é? Certo. Porque quando houve a proclamação da República, Mary Wilson foi presa, É presa mesmo? e exilada para a Inglaterra, não é? Nossa. Porque naquela altura teve uma grande perseguição contra a vida religiosa e contra a igreja, em 1910, quando houve a Sim. proclamação da República em Portugal. Sim. Então, a irmã Wilson vai exilada para o seu país só com um cestinho pequenino, Nossa. porque não podia levar nada naquela altura da perseguição e da prisão da fundadora, não é? Sim. E aí esse cestinho também se encontra Também está. no museu. Que bonito. E as malas que se usavam naquele tempo, com o nome da irmã Wilson e tudo. Vários objetos que ela trazia da Inglaterra para fazer medicamentos na Madeira para os doentes. Porque uma das coisas que a irmã Wilson viveu muito forte na Madeira foi a epidemia da varíola, em 1907, onde ela e suas irmãs, as nossas primeiras irmãs, se expuseram, né? Entregaram a vida, estavam prontas para morrer para salvar os variolosos. Sim. E, brevemente, como está o processo de beatificação? Quando ela foi declarada venerável e agora, então, se espera o milagre, certo? Sim. O processo da abertura oficial foi no dia 18 de agosto, em 1991. Pois em 1993 chegou a Roma toda a documentação. No dia 27 de outubro de 1993 foram aprovadas as virtudes heroicas da irmã Wilson. E em 2013 foi proclamada venerável. Em 2013. 13. Em 2003. Então, também 10 anos, né? Também uma data jubilar nesse Isso sentido neste mesmo. ano. Sim. E agora estamos à espera do milagre, não é? Porque a Isso. igreja espera que quem faz o milagre é Deus, mas por intercessão do santo. Sim. Então nós estamos todos a rezar a irmã Wilson, quem quiser pedir uma cura, a irmã Wilson, alguma situação assim que a ciência não explique, não é? Já recebemos muitas graças, inclusive da Boa Mãe nos ajudar, intercedendo por nós para a gente continuar a missão que ela um dia começou. Inclusive quando a gente trabalha com os pobres, nos vários países onde estamos, a gente sente isso, não é? Porque a gente dá conosco assim em situações tão difíceis na luta em defesa da vida. E a gente não sabe de onde virá o recurso. E de repente a providência chega e o recurso aparece na luta em defesa da vida. A gente só pensa, é a Boa Mãe, não é? É ótimo. Que está intercedendo por nós. Mas é preciso que haja este milagre para a irmã Wilson ser beatificada. É o Sim. próximo passo que estamos à espera agora, com toda a confiança e fé. E para as irmãs serem contactadas, assim, tanto para quem quiser ajudar a missão, também para saber a oração pela beatificação da irmã Wilson, como entrar em contato com as senhoras e também até se alguém despertar para esse carisma, para essa vocação, como podem fazer? É isso, aí nós temos o site, né? irmãsvitorianas.pt. E ali temos a oração, a venerável irmã Wilson pedindo o milagre, a cura de uma pessoa. E temos também um e-mail ali para entrar em contato conosco. Ali também tem o espaço vocacional para quem desejar o acompanhamento vocacional, ser religiosa em nossa congregação. Ali também tem o espaço dos amigos da irmã Wilson, para quem quer ser amigo da irmã Wilson. E quem quiser nos ajudar nas nossas obras, por exemplo, na Angola, em Moçambique, no Congo, em Timor, no Brasil, em todos esses lugares trabalhamos muito com os mais pobres. Muitos projetos sociais, não é? Então, quem quiser nos ajudar, entre em contato conosco através do e-mail. Nós vamos direcionar para o país que a pessoa quer ajudar ou pode ajudar. Ótimo. Na Angola trabalhamos com orfanatos também, e no Brasil também. São crianças que estão ali sem pai nem mãe. Os pais e mães podem até estar vivos, mas não puderam cuidar daquela criança por motivos graves, não é? Isto. E as crianças precisam de escola, precisam de comer, precisam de educação, como a Boa Mãe teve, não é? Que bom. E nós vemos, então, que o carisma é bem abrangente, né? Todas, como as senhoras falaram, em todas as
necessidades da vida humana em si, né? Então, há várias valências nos diversos países onde vocês estão. E é bonito mesmo ver como que eu penso assim, nossa, nem nos maiores sonhos da irmã, da então Mary, que era da igreja anglicana, nunca, nos maiores sonhos dela, ela não pensaria que se tornaria católica e depois até fundaria uma congregação que está em vários países. Bom, irmãs, assim, muita gente poderia falar que é uma história muito, muito rica, muito bela, mas já chegamos ao fim do nosso programa. Vocês viram como passou rápido? Quero agradecer muito, muito pela vossa presença. Contem conosco no que precisar e assim vamos rezar pela causa, pela beatificação da irmã Wilson. Tá bom, irmã? Muito obrigada. E vocês que nos acompanham lá em casa, continuem a assistir a nossa programação. Como sempre, agradecemos também os nossos benfeitores que permitem que nós estejamos aqui a evangelizar, a dar a conhecer tantas realidades da nossa igreja, congregações, vida dos veneráveis, dos beatos, dos santos. E também não deixe de conferir no canal da Canção Nova no YouTube, Canção Nova Portugal, o programa Manhã Viva. Todos os programas estão lá e depois de exibido na televisão, este programa também estará lá na playlist Manhã Viva. Então tenham um bom dia, um maravilhoso dia e até a próxima, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.